Fala, minha galera, tá começando mais um Fala Juventude. Hoje eu estou com a secretária da Secretaria da Mulher daqui de Santa Rita. Seja bem-vinda, Tassiane. Muito obrigada, Marcone. Obrigada a todos pelo convite. É uma satisfação estar aqui, né? Nesse mês da mulher, que a gente vem aí trabalhando ao longo de todo o mês, várias ações aqui no município. Eu não poderia deixar de participar desse momento tão especial aqui com vocês, para trazer ainda mais informações sobre as mulheres e para as mulheres, né? É isso aí. Tassiane, o assunto vai ser sobre a violência contra a mulher, né? Quais são as violências, além de ter a agressão? É assim, hoje nós temos vários tipos de violência, né? Muitas pessoas às vezes acham que é apenas a A agressão agressão física, física. né? Mas nós temos várias outras formas, como por exemplo a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência A moral, verbal a também. violência essa ela já entra na psicológica, né? Que a violência psicológica muitas vezes o agressor, né, essa pessoa, ela vai atingir essa mulher, tu tá feia, essa roupa não combina contigo. Então isso já vai afetando ali o psicológico dessa mulher, ela vai ficando completamente desestabilizada, né? Ela não se olha mais da mesma forma no espelho, ela acha que ela não é digna de ir para certos lugares porque ela não sabe se portar. Então ele vai atingindo realmente ali na mente dela, né? E a violência moral, que é quando muitas vezes esse agressor ele vai falar para ela, né, para essa mulher, tu não presta, tu é vou falar uma forma bem pejorativa que eles usam, tu é uma chifreira, porque tu fazia isso e tal e aquilo, e tenta diminuir essa mulher de várias Qualquer formas, forma. tentando aí atacar a moral dela, né? Então foram alguns exemplos. E aí, a violência patrimonial é um exemplo bem claro. Por exemplo, nós temos uma manicure, ela trabalha, que ela é a fonte de renda dela. E ele não quer que ela tenha uma independência financeira, porque é uma mulher independente financeiramente, ela é uma mulher livre, né? E aí ele destrói tudo, todas as ferramentas de trabalho dela, joga fora. Então, isso é um tipo de violência patrimonial também, né? E aí nós temos a mais conhecida, que é a violência física, que é quando parte já para a parte da agressão realmente, Sim. né? Como todos sabem, o empurrão, o tapa, e a violência sexual, que não necessariamente é uma forma ali de obrigar no geral. Porque muitas pessoas acham, né, tem esse tabu, é só amarrou ali a mulher e tudo mais, e a violência sexual, muitas vezes ela existe dentro do casamento, né? A mulher ela nem sabe que ela está sendo violentada, mas ela está sendo, porque é um ponto muito sério e muito sensível, Marconi, porque hoje nós temos total liberdade de dizer não. Se a gente não está se sentindo bem, a gente não é obrigado, né, a fazer determinadas coisas. Então, dentro do casamento, muitas mulheres às vezes podem achar que elas são obrigadas a ter relação pelo fato de ser casada. Se ela não está num dia bem, se ela não está se sentindo saudável, se ela está cansada, está estressada, ela tem total liberdade para lá dizer para o companheiro dela: agora não, ou amor, hoje não e tal. E ele compreender. A partir do momento que ele não compreende isso e ele obriga ela a fazer mesmo sem a vontade dela, isso já passa a ser, né, um tipo de violência também. Então é muito importante que as mulheres elas estejam sempre atentas, né, a esses sinais, a estar conversando. O diálogo muitas vezes ele é uma das principais coisas, porque ela nunca parte diretamente para a violência física ou a violência sexual. A gente costuma dizer que são etapas, né? A violência contra a mulher, o agressor ele vem dando sinais ao longo aí da vida, né? De um relacionamento. Começa no fica, no namoro, muitas vezes ele não dá sinal no fica, Não fica. mas aí quando chega no namoro, ele já diz, não, tu só vai sair se for comigo, tu não pode mais sair com tuas amigas, Vai tu não pode, cortando vínculos, né, que vai ela tinha. cortando os vínculos, então assim, são sinais, nem sempre, mas começa dessa forma, né?
ali. Então, essa mulher ela precisa sempre estar atenta. Será que isso aqui está certo, o que está acontecendo no meu relacionamento? Então, isso é muito importante, é um dos pontos principais que a gente precisa se atentar. Certo. Tassiane, a gente vai falar também sobre o assédio, né? Pregna muito assim no meio da gente esse assunto de assédio, onde muitas mulheres elas acabam se sentindo inseguras, né, com alguns homens, às vezes por falas, por olhar, né? Às vezes só no olhar ali ela já se sente, né, que ela está sendo assediada. Às vezes no passar de mão, em uma fila de um banco ou no ônibus, né, no transporte. Queria para você falar mais um pouco também sobre o assédio. Infelizmente é algo que a gente vem olhando muito na mídia, né? Isso está sendo muito noticiado. É, a falta de limites, né? Que a gente até fala. Tem homem que diz assim, ah, agora não pode mais flertar, não pode mais isso, não pode mais paquerar, antigamente numa festa. Só que é completamente diferente. Diferente. E a mulher, ela sente isso, porque a partir do momento que você faz uma proposta, a partir do momento que você fala com outras intenções e aquela mulher ela não recebe, ela não quer aquilo, e você insiste, então isso já parte para um assédio. Dentro do trabalho, muitas vezes se você trabalha em um determinado espaço e o seu chefe, ele se acha no direito, né, de porque você é bonita, porque você é muito bem arrumada, e ele Sim. começa com elogios, isso. Então, assim, são coisas que já parte também para ser assédio, né? Cobrador do ônibus, por exemplo, toda vez que você passa ali arrumadinha para ir para a faculdade, ele, nossa, que princesa e É. tal, você já sente que é diferente um elogio de De um tom, outras. pode ser um tom, uma atuação de gosto, né? Exatamente, entendeu? Então já vem isso aí. E muitas vezes tem algumas pessoas falam assim: ah, mas ela pediu. Ah, ela pediu para ser passada a mão se ela tava com essa roupa desse tamanho. E não existe isso, gente. Então, assim, a gente sempre fala que roupa não é convite, né? Isso. Então, a partir do momento que você vai para determinado espaço, porque a gente vê casos de mulheres que foram assediadas, foram agredidas, abusadas, muitas vezes, elas não estavam vestindo pouca roupa. O exemplo, é claro que a gente viu recente foi o caso da freira, né? Dentro de um convento. Então, é um ponto-chave que a gente vê que a questão da roupa ou da posição que ela está, que isso é algo que não interfere. Então, é algo que a gente realmente precisa tratar a sociedade, conscientizar principalmente, né, os homens, para tratar sobre esse assunto. Tassiane, um assunto puxa o outro, né? A gente vai falar sobre a misoginia nas redes sociais, né? Onde é um ódio, né, gratuito ali, onde ele tem por elas. É, às vezes, até saiu recentemente uma trend, né? Que agora eles fazem, se ela dizer não, se eu pedir ela em casamento, ela dizer não. Aí tem vários comentários de pessoas tipo assim, eles disseminando ódios, né? Assim, contra muitas mulheres, em vez de eles pensarem que só eles podem, né? Eles também podiam pensar que elas também podem ter o mesmo direito deles. Eu queria que você explicasse mais um pouco sobre isso que acontece no meio das redes sociais, das plataformas digitais. É um tema muito sensível para a gente tratar, porque eu costumo dizer que a rede social hoje ela veio como uma avalanche, né? Da mesma forma como ela tem o poder de nos erguer É, e levar para o topo ali, né? isso. Ela tem Em também um segundos ela poder tem de descer, derrubar, isso, derrubar. entendeu? Então, é uma coisa que a gente não tem controle, porque a partir do momento que a gente posta o vídeo, a gente não tem como saber se ele vai ser visualizado por 100 pessoas, ou por 100 mil pessoas, ou por, sei lá, 1 milhão, entendeu? A gente não tem esse controle, é algo que vai acontecendo. Então, é muito forte essa questão dessa trend que está acontecendo, porque no vídeo, quem já viu, os meninos, eles mostram cenas de luta, né? É mais ou menos assim, coloca a frase: treinando para caso ela diga não para o pedido de casamento ou para o pedido de namoro. Aí aparece eles lutando de fato, né? Um nocaute Já ali. disseminando ali o ódio, né? Exatamente. Então, é algo que está sendo divulgado amplamente na rede social, né? Que está incentivando a agressão física. Ah, então quer dizer que se ela disser não para o cara, ela merece apanhar?
É isso que a trend está querendo dizer, né? E sendo que isso não é verdade, não é dessa forma. Da mesma forma como eles têm o direito de dizer não se eles não quiserem determinada mulher, nós também temos esse direito, né? E eu costumo muitas vezes falar em palestras, em determinados momentos, né? Pode ser polêmico isso num podcast, mas a questão do ego, né? Muitas vezes não saber ouvir um não, isso fere de certa forma o ego, né? Então, a que ponto que você trabalhou isso na sua vida? A que ponto que a sua família construiu isso para você? Então, eu costumo dizer que não é só, Marcone, a vida isolada daquela pessoa. É toda, então tá assim, tu tá querendo dizer que foi a mãe, o pai, fulano, ciclano que mandou ele ser daquele jeito? Eu acredito que tudo na vida da gente é construção. A partir do momento que a gente nasce, a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai recebendo uma criação da nossa família, a gente vai convivendo com espaços na Uma escola, orientação diferente. uma orientação diferente. Quando a gente sai de casa, a gente vai para a escola, o que a gente vê na escola, o que os nossos professores estão dizendo, a gente vai para uma faculdade, então assim, a gente vai convivendo com diversas pessoas ao longo da nossa vida. Então isso vai nos moldando e construindo quem a gente é. Então, a partir desse momento, eu costumo dizer que a família é o pilar. Ela tem que estar ali, observando quem essa pessoa está se tornando hoje, quem ela vai ser no futuro, né? Então, hoje é algo muito forte que a gente precisa incentivar, principalmente as famílias, né? Em meio a tanta violência contra as mulheres, a ensinar para as filhas que elas não precisam aceitar determinadas coisas e aos filhos homens que eles não devem fazer determinadas coisas com as mulheres. Então, isso está cada vez mais forte, né? Dentro da família, a gente precisa fazer isso para que não chegue a um ponto desse. Um adolescente está no TikTok ou no Instagram fazendo uma trend dessa, entendeu? Então, assim, se eu sou mãe, eu acompanho meu filho na rede social e eu vi ele fazendo isso, meu filho, você não pode. Quer dizer, então, que você acha que seu pai pode fazer isso comigo? Isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que a sociedade, a partir do momento que ela consegue a observar isso, a analisar, é claro que a gente não vai conseguir enfiar na cabeça de todo mundo. É algo que precisa ser trabalhado aos poucos, né? À medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai orientando. Nem todo mundo vai ouvir, infelizmente, né, Marcone? Mas eu acredito que a grande maioria ouve. A gente, quando é adolescente, é muito difícil. Às vezes a gente quer se rebelar ali e tal, não quer ouvir, mas a gente volta à consciência, né? Se a gente teve uma orientação, a gente volta à consciência, não, isso realmente aqui é errado, então vou fazer de outra forma. Então acredito que esse é o ponto-chave. A gente precisa trabalhar principalmente isso hoje dentro da sociedade, né? Para que isso não se estenda e a gente não evolua aí para o que vem acontecendo muito, que são os casos de feminicídio, né? Falando em feminicídio, é o top onde a gente vamos encerrar o nosso podcast, é onde acontece muito, né? Muitas mulheres morrem, né? Às vezes por acabar largando, né? Fechando ali aquele relacionamento. Homens, né? Não aceitam, acabam que tirando a própria vida delas, né? Às vezes até em defesa mesmo. Às vezes até tentando se defender, né? Acaba que perdendo ali a vida. Então, eu queria falar mais um pouco também sobre o feminicídio, que é um assunto mesmo gerado ultimamente. Como eu falei anteriormente, né, é uma sequência a questão da violência doméstica. Então, falando do feminicídio, ninguém acorda de um dia para a noite e o seu parceiro vai fazer aquilo com você. É uma construção, né, ao longo dos meses, muitas vezes ao longo dos anos, e leva ele a fazer aquilo, a cometer esse ato, né, tão terrível. Então, a gente tem visto isso muito na mídia, porque a gente tem fortalecido muito a questão da informação. Porque uma mulher informada, ela consegue muitas vezes sair de certos ciclos, né? É o que a gente vem fazendo aqui em Santa Rita. Independente do evento que a gente é convidado, independente do local que a gente está, a gente sempre está levando essa pauta da violência doméstica, porque a gente sabe
que é um tema que ele precisa ser abordado para todos, porque não é só dentro de uma família que tem menos condição social. Não, a gente sabe que hoje tem muitas mulheres que já são aí formadas, têm uma certa independência financeira, a família é estruturada, mas a gente sabe que pode acontecer também, né? Porque, como eu falei no começo, existem vários tipos, né, de violência contra a mulher. E é uma coisa que ela não controla, né? Então, muitas vezes essa mulher, ela precisa de ajuda e ela nem sabe. Então, a gente precisa levar essa informação, né? E tem crescido os números na mídia, porque também tem crescido o número de denúncias, né? A gente tem divulgado amplamente o 180, que é o nosso canal, que é a Ouvidoria da Mulher, e esse 180, a gente recebe denúncias, né? A central em Brasília, mas a gente recebe denúncias de todo o Brasil, para que a gente tenha acesso a esses casos, né, de violência e tudo mais. Então, essa mulher hoje, ela sabe que ela não precisa ir até a E até a Secretaria da Mulher secretaria. ou ir até a delegacia. Ela pode fazer essa denúncia de uma forma anônima. Ou uma vizinha, ou uma prima pode fazer essa denúncia de forma anônima. E a gente vai ali averiguar, né, essa situação. A gente não vai chegar e prender o agressor. A gente vai investigar. E é uma rede que a gente tem, né, em parceria, secretaria, Ministério Público, delegacia, Polícia Militar e tudo mais. Então, assim, são várias pessoas que vão estar ajudando essa mulher para que não chegue ao ponto de um feminicídio, né? E volto a falar, querendo ou não, é uma questão de construção daquela pessoa, aquele homem, ele vem dando sinais, ele vem mostrando que ele pode chegar assim a consumar aquele ato. E o que muitas vezes algumas mulheres podem pensar, ah, ele não teria coragem de fazer isso comigo, porque muitas vezes esse agressor, Marconi, ele bate na mulher de manhã, aí quando dá depois, ele chega e ele pede perdão, aí ele traz um presente, aí ele fala que ele estava com a cabeça quente. Sim. E a mulher, por estar fragilizada emocionalmente, né, ela acredita naquilo que ele falou, porque ela está suscetível naquela relação. Então, é o que a gente sempre vem tentando fazer, né, dar suporte para essas mulheres, as que nos procuram, as que a gente muitas vezes recebe as denúncias, a gente vai em busca. Temos também uma parceria com a Secretaria de Saúde, que dá suporte psicológico caso essa mulher precise, né? Então, assim, é o que eu costumo dizer, para que não chegue a um ponto extremo, a um feminicídio, essa mulher, ela precisa ir observando os sinais, essa rede de apoio ao lado dela precisa estar atenta. E hoje a gente já jogou por terra aquele ditado que em briga de mulher ninguém mete a colher. Mexe a colher. Que hoje a gente mete a colher, né? A gente tem que observar para que depois a gente não se arrependa. Não se sinta culpado, Não se né? sinta culpado. Porque se você vê essa relação abusiva, você presencia dentro da sua família e você se nega a ajudar essa mulher e chega a um extremo no feminicídio, é claro que você, como amiga ou como família, você vai carregar, né, essa culpa. Poxa, se eu tivesse feito tal coisa, Tivesse né? E se eu tivesse ajudado. ajudado, se eu tivesse denunciado. Então, assim, a gente nunca consegue fazer tudo, mas o que está ao nosso alcance fazer, a gente vai lá e faz, né? E a Secretaria da Mulher, ela está aí para isso, justamente para apoiar essas mulheres, que elas podem sim procurar ajuda, procurar suporte. A gente sabe que não é fácil Se sentir acolhida, se né? sentir acolhida principalmente, né? A gente sempre está incentivando essas mulheres a ter mais autonomia econômica, promovendo capacitação, promovendo palestras, falando sobre o empoderamento feminino, sobre a autonomia, sobre a autoestima, né? Que é isso que a gente quer que as mulheres vejam que elas são importantes, que elas são especiais e que o céu é o limite, né? Que elas podem alcançar aí lugares inimagináveis. Então a gente está aí justamente para dar esse apoio para todas as mulheres santarritenses. Bom, Tassiana, então chegando ao fim do nosso Fala Juventude, né? Um programa deixado aqui pela Secretaria da Juventude, no comando do Abimael Martins, o nosso secretário, né? E para você, mulher, né? Essas mulheres empoderadas, né? As jovens, né? Que querem, né? Ter uma ajuda, né? Como essa, podem estar procurando a Secretaria da Mulher, que também tem parceria aqui com a Secretaria da Juventude,
ou se você conhece algum caso, assim, queira ajudar, também pode procurar, né, ligar para o 180, ou então se direcionar à Secretaria da Mulher daqui da cidade de Santa Rita, né? Então é isso, eu queria que você deixasse, né, um recado para essas mulheres. Um recado. Eu acho que o ponto-chave é as mulheres entenderem a força que elas têm e o tanto que elas são especiais e incríveis, né? Eu costumo dizer que a gente sempre compara a mulher com uma pétala de rosa, né? Então, é justamente pela sensibilidade que toda mulher tem. Então, você, mulher, você merece, você precisa ser cuidada e a gente está aqui justamente para lhe acolher. Você é especial. Não se esqueça, viu? E olha só, vocês também podem estar acompanhando a gente lá pelo canal do YouTube, também no Fala Juventude, e as nossas redes sociais também no Instagram, na Secretaria da Juventude. Tassiane, mais uma vez, muito obrigada, Eu viu? que agradeço pelo convite. Até uma próxima. Até!